Três sinais que você pode estar com câncer de tireoide avançado e você nem percebeu. Esse tipo de introdução gera um impacto, né? Quando você olha na capa do vídeo, meu Deus, que absurdo, eu vou ver. Pessoal, isso é para chamar a atenção de vocês, porque eu vou sim falar de 4 sintomas que ocorrem no câncer de tireoide avançado, mas quem me acompanha aqui no canal sabe o que eu sempre falo e nada mudou. Sintomas em câncer de tireoide é algo extremamente raro. Então, o câncer de tireoide, ele raramente vai dar sintomas. Essa é a natureza do câncer de tireoide. Na realidade, não só da tireoide, pessoal. A maioria dos cânceres, de modo geral, quando você descobre ele por causa de um sintoma, é porque muitas vezes já é tarde demais. Graças a Deus, no câncer de tireoide não é assim. Fica aí, ser humano, que eu vou te explicar. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia. E a primeira coisa que vocês vão entender, pessoal, é que os sintomas do câncer de tireoide eles estão diretamente relacionados à sua localização e ao que ele faz invadindo as estruturas na sua localização. Então não é para você imaginar que porque você está com câncer de tireoide no pescoço, que você vai sentir fraqueza, você vai sentir dormência na perna, fraqueza na perna, que você vai se sentir disposto como se o câncer estivesse consumindo todo o seu corpo e tomando posse da sua alma. Não, não é assim que acontece. O câncer de tireoide, ele não vai dar sintomas sistêmicos, a não ser em casos absurdamente avançados, com metástase por todo o corpo, que aí pode sim ter reação sistêmica. Mas isso é raro, mas é raro mesmo, tá bom, pessoal? Então, quando a gente fala dos sintomas do câncer de tireoide, vão ser os sintomas relacionados à localização que ele está, ou seja, no pescoço, aqui embaixo do pescoço. E aí entra aquela questão que as pessoas falam: ah, doutor, tô com uma dor na garganta aqui em cima. Ora, o nódulo é aqui embaixo, ser humano. Como é que tu tá com dor aqui em cima? Consequentemente, tu já sabe que não é do nódulo. Mas vamos lá, deixa eu começar. O primeiro desses sintomas, pessoal, é rouquidão, alteração da voz. Pessoal, não é para vocês imaginarem que a fulana vai lá no show dos rebeldes, sei lá de quem, passa a noite gritando, esgoelando, no outro dia tá rouca. Ah, é câncer de tireoide. Não, pessoal, ela tá rouca porque ela tava se esgoelando, você entendeu? E aí, naturalmente, qualquer pessoa vai ficar rouca. Vê professores que usam a voz em excesso, volta e meia eles estão ficando rouco, estão ficando disfônico, mas aquela voz ela volta ao normal. E, consequentemente, se aquela voz volta ao normal, a gente sabe que o que gerou aquela rouquidão foi algo transitório, no caso da menina foi se esgoelando lá no show, e que isso não passa de um problema transitório que não tem nada a ver com câncer de tireoide, ou se a pessoa tem um nódulo de tireoide, não tem nada a ver com um nódulo de tireoide. Porque se a pessoa tiver rouquidão por causa do câncer de tireoide, por que isso acontece? Porque o câncer de tireoide invadiu o nervo da voz. Olha essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Esse verde é a tireoide. E olha onde fica o nervinho da voz. Fica bem aí, é esse amarelinho que eu estou mostrando para vocês. Se o câncer cresce nessa região, se ele invade esse nervo, aí sim o paciente vai ter alteração da voz. Mas essa alteração da voz, pessoal, não vai ser rouquidão hoje e amanhã a voz está perfeita. Não, é uma rouquidão definitiva e com piora progressiva. Por que é definitiva? Porque para ter alteração da voz, aquele nervo ele foi lesado pelo tumor, ele foi corroído pelo tumor. Consequentemente, você não vai ter melhora dessa rouquidão, você só vai ter piora. Por quê? Porque o tumor vai estar progredindo. Você conseguiu entender? Só que isso são eventos raros de ocorrer, tá bom, pessoal? E naturalmente, se a gente tem um tumor com essas características, ele já é considerado um tumor avançado, tá bom? O segundo desses sintomas, pessoal, está relacionado à dificuldade para respirar. E olha só, viram aquela imagenzinha que eu mostrei para vocês ainda há pouco de um pescoço? Essa imagem é um pescoço, pessoal, é um pescoço que a gente cortou e a gente está olhando de baixo para cima, que lá onde eu mostrei a tireoide para vocês. Nesse redondinho aí onde vocês estão vendo, é a traqueia. É por aí que passa o ar. Ora, se o tumor está aqui do lado e esse tubo está do mesmo jeito, por que cargas d'água que se a pessoa tiver com falta de ar, ela vai achar que é por causa do nódulo de tireoide? Claro que não é. O nódulo está aqui. Se ele não está gerando, se ele não está amassando, se ele não está diminuindo esse diâmetro da traqueia, não é ele o causador de falta de ar.
Logo, se o paciente tem falta de ar, ele tem que procurar um atendimento para saber o motivo dessa falta de ar. Lembra que não é porque o paciente tem nódulo de tireoide ou câncer de tireoide que ele não pode ter outra doença, tá? Não é tudo apenas o nódulo ou apenas o câncer. Se é por aí que passa o ar, e se o câncer de tireoide ele está na tireoide, que é esse verdinho, se for de ter um sintoma, vai ser porque essa região cresceu demais, amassou a traqueia, por onde passa o ar, e ao invés dela estar redondinha, bonitinha, passando o ar, ela diminuiu. Por quê? Porque ela foi comprimida pelo tumor. Aí sim o paciente pode ter uma falta de ar relacionada ao tumor de tireoide, só que da mesma forma da alteração da voz, pessoal, essa falta de ar não melhora. Por quê? Porque o tumor vai continuar lá, ele não vai amassar um pouquinho e vai voltar. Não, ele fica lá. Então essa piora de ar, essa falta de ar, ela tem uma piora progressiva e ela é permanente. A não ser que seja feita a cirurgia e resolva esse processo que está gerando obstrução naquela região da traqueia, por onde passa o ar. Tá bom? Então não é aquela falta de ar, eu tô com uma falta de ar hoje, meu Deus, será que é meu nódulo de tireoide? Aí no outro dia tá boazinha. Não, não é da tireoide, tá bom? Vamos para o terceiro sintoma. O terceiro sintoma, pessoal, ele está associado agora sim à dificuldade de engolir. Quando eu falo dificuldade de engolir, eu não estou falando de dor na garganta, ser humano. Dor na garganta, na maioria das vezes, a gente vai ter por um refluxo, por uma alteração na garganta. As pessoas que tomam muito limão em jejum acabam machucando a garganta. Isso pode gerar uma dor residual na hora que vai engolir. Fumantes podem gerar esse tipo de dor. Mas a tireoide, quando ela gera dificuldade para você engolir, está relacionada à obstrução aqui embaixo. Olha essa foto de novo. Ali vocês viram que é a traqueia. Aqui embaixo é o esôfago, é por aí que passa a comida. Nódulo de tireoide. Se o câncer de tireoide crescer ao ponto de obstruir essa região, amassar essa região, aí o paciente vai ter dificuldade para comer. Por quê? Porque aí o alimento não vai conseguir passar direito. Aí ele vai começar a reclamar que ele não consegue comer o alimento sólido, aí ele vai começar a querer alimento pastoso, aí ele vai depois começar a evoluir para um líquido, por quê? Porque ele não está conseguindo comer. Só lembrando que isso não é uma coisa comum de acontecer, meus amigos. Não é comum, tá bom? E a outra questão, pessoal, é que aí onde está a tireoide, quando a gente vai engolir, isso daqui sobe. Faça um teste aí na casa de vocês. Olhem para cima e tentem engolir. Vocês vão ver que é difícil e todo mundo é assim. Se você olhar para cima e tentar engolir, você não consegue engolir. Por quê? Porque isso daqui tem que subir. Como você está com o pescoço esticado, isso daqui para subir é difícil, porque ele está sendo tracionado para baixo. É o mesmo princípio de um paciente que tem um tumor muito grande, que está agarrado em outras estruturas periféricas, e aí, consequentemente, quando você vai engolir, você vai ter dificuldade. Por quê? Porque você não consegue fazer esse movimento da deglutição. Da mesma forma da falta de ar, da mesma forma da alteração da voz, esse sintoma ele não melhora, tá? Ele é contínuo e se não for tratado, ele só piora. Conseguiram entender? Agora vamos falar mais do sintoma de quebra. E o quarto sintoma, pessoal, é dor. Pessoal, não é para vocês acharem que por ter um nódulo de tireoide, uma dorzinha no pescoço é do nódulo. A coisa mais rara do mundo é você ter dor na tireoide por causa de um câncer de tireoide. Porque fatalmente, se você tiver esse tipo de dor relacionada a um câncer de tireoide, é porque ele está amassando essas estruturas que eu falei, amassando a traqueia, que é a via da respiração, amassando o esôfago, que é por onde passa o alimento, e aí naturalmente você vai ter dor durante o processo da deglutição, ou seja, quando você vai engolir, quando você vai respirar. O músculo pode ficar dolorido porque ele vai infiltrando, ele vai gerando processo inflamatório. E a outra questão também é que as pessoas falam, doutor, então quer dizer que nódulo de tireoide não dói. Não, não estou dizendo isso. Tanto é que as maiores causas de dor relacionada a nódulo de tireoide nem é nódulo de tireoide feito de carne, na maioria é cisto. O cisto, aquele de água, ele cresce de uma vez porque ocorre algum sangramento dentro do cisto, ele tufa de uma vez, gera uma dor desgraçada no paciente, o paciente corre desesperado achando que é alguma coisa grave, e é o cisto, que acumulou líquido de forma rápida, distendeu a cápsula, e aí o paciente teve aquela dor.
mas que o tratamento é completamente diferente de um câncer. Você faz uma punção, esvazia e tira o paciente daquela crise. Conseguiram entender, meus seres humaninhos? Se esse vídeo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus e aproveitem a vida com quem faz bem a vocês. Não se esqueçam de, se esse conteúdo foi útil, se inscrever, compartilhar, você vai ser muito bem-vindo, não custa nada para você. Um forte abraço, fui!